Oizinho, gente, tudo bem? Entrei super atrasada hoje, na verdade com 1 minuto de atraso, né? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos à página @grau Novo Paradigma, acabei de entrar online, tá? E hoje nós vamos continuar então debates e interpretações bíblicas e temos bastante novidades aqui para a página, tá? Então vamos lá fazer a divulgação para não, né, perder tempo, né, e tomar o tempo também de vocês, tá bom? Gente, lembrando o seguinte, ó, existe uma métrica lá do Facebook, da página do Facebook, que é assim, para que você comece a ser monetizado, o conteúdo, tá? Comece a ser monetizado, isso tudo colabore para o conteúdo se manter na internet para o público, né? Peraí, deixa sair o som. Peraí, deixa sair o som. Oizinho para quem chegou. Então, voltando, ó. Então, o que acontece? Existem certas regras e metas para se atingir e, assim, de visualizações, engajamentos. Eu já vou até explicar isso daí rapidinho, ó. E você, então, por exemplo, que curte o conteúdo, acha que está edificando, colaborando com você e tudo mais, para você e acha que outras pessoas podem estar também interessadas com conteúdo, compartilha. Assim, por exemplo, você não precisa dar dízimo, não precisa dar nada, sabe? Não precisa nem apoiar. Basta o seu dedo, clique enter e compartilhar que você já ajuda, assim, praticamente é um apoiador, um quase patrocinador da página, tá? Ó, provérbios e interpretações a partir de 1:17. Vou colocar assim, tá? Deixa eu só organizar aqui a divulgação. Vamos lá. Lembrando, ó, que a qualidade do nosso público tá aumentando já nos engajamentos que eu tava verificando. Eu já vou passar as métricas aí para vocês. Deixa eu colocar aqui, publicar. Pronto, né? Já publiquei. Deixa eu me organizar mais aqui, peraí. Vamos lá. Gente, ai, eu não gosto de atraso, sabe? Quando eu entro assim atrasada, eu fico, parece que eu tô perdida. Ah, não. Ah, mas aqui eu acho que dá certo. Peraí, deixa eu tirar. E agora eu vou começar a compartilhar. Ai, será que vai dar certo? Quer ver que não vai entrar como Rainha do Sul? Não, não vai. Sabia. Peraí que eu tenho que voltar aqui, gente. Pronto, agora aqui eu vou dar uma divulgada nas páginas. Hoje a gente vai continuar, assim, a análise sobre provérbios a partir dos 17, tá? Vamos lá. Compartilhar, vamos começar a compartilhar. É rapidinho, eu tenho aqui 5 minutos pelo relógio de cima e um pouquinho mais 6 minutos pelo de baixo. Vamos lá. Sempre... Deixa eu colocar aqui. Ai, será que eu copiei? Quer ver que não... Provérbios e interpretações a partir de 1:17. Oizinho, para quem chegou, seja bem-vindo. Ó, ajuda a compartilhar, que aí vocês praticamente são apoiadores da página, tá? Patrocinadores, literalmente, porque uma compartilhada, assim, já ajuda no engajamento, não necessariamente no engajamento, mas a visualização, que também é um ponto importante na página do Novo Paradigma, para futuramente ser monetizada, tudo mais. Deixei para mais um grupo. Calminha, rapidinho. E hoje nós vamos continuar interpretações bíblicas a partir de através de provérbios. Hoje tem bastante coisa interessante. Ai, não acredito que não copiou. Debates e interpretações, provérbios a partir de 1:17, tá? Eu vou colocar abrindo o tabernáculo. Abrindo o tabernáculo dos finais dos tempos. Olha lá, que chique. Abrindo o tabernáculo dos finais dos tempos, né? Que seria mais ou menos os caminhos aí da hermética, tá? Gente, quem tá aí, tudo bem, oizinho? Muito obrigado pela participação. Os engajamentos da página estão com mais qualidade, graças a Deus, tá? Lembrando que, ó, o dedinho de vocês já patrocina a página, já apoia a página tremendamente, porque isso aumenta as visualizações. E isso é um ponto importante para que a página futuramente venha a ser monetizada, tá?
Se vocês puderem colaborar, é muito bem-vindo. Tá? Lembrando que a gente está com também com... agora deu certo. A gente está com o WhatsApp, quem quiser nos contactar por WhatsApp, viu? Fiquem à vontade. E eu também já vou divulgar o WhatsApp. Peraí que eu já estou divulgando aqui. Oizinho para mais um que chegou. Muito obrigado. A última live de sábado, gente, voltou a ter mais de 200 engajamentos. Quer dizer, na verdade, a nossa página, o Novo Paradigma, o Grau, o Novo Paradigma, onde está saindo essa live, ela tem hoje mais ou menos 700 pessoas com 800 seguidores, né? Que não estão inscritos, mas seguem. E a nossa live de sábado atingiu quase 300 pessoas no engajamento de sábado, agora em Filosofando com Rainha do Sul, né? E isso de alguma forma indica, né, que a gente tem quase 50% do nosso público ali engajado. Olha que lindo, isso é qualidade, gente, é qualidade. Deixa eu colocar só diferente, abrindo o Tabernáculo dos Sinais dos Tempos com filosofia, né? Vou colocar com filosofia para não ficar estranho, porque eu estou agora divulgando para os grupos de filosofia, vou divulgar pelo menos para uns 4, oizinho, já temos aqui 8 pessoas, muito obrigado, viu, pela presença. Gente, as visualizações é um ponto métrico importante, visualização não quer dizer engajamento. Basta você clicar para um grupo e o vídeo visualizado por pelo menos lá um tanto de tempo, vocês já colaboram com futuramente com a possibilidade da página estar sendo monetizado e o conteúdo, né, de alguma forma estar ganhando, né, com isso, entende? Porque todas as coisas, apesar de serem de graças, uma outra ferramenta, tem tempo, tem trabalho e também tem ferramentas na web que são pagas, que não tem jeito para o conteúdo estar aqui para vocês. Então, se vocês acham que o conteúdo colabora, edifica, né? É necessário para debate, é necessário para se pensar, né, nas coisas, no hoje e tudo mais, né? Então colabora aí, ó, só o dedinho já é uma possibilidade de lá no futuro 1 centavo, 2 centavos, que isso já ajuda, tá? Já ajuda a nossa página. E lembrando que tudo que a página ganha, 10% a gente está guardando como fundo e para futuramente estar aí colaborando também com coisas sociais, né, necessárias aí na sociedade. A gente vai ver para onde que vai direcionar essas futuras moedinhas, tá? Então, assim, comprando as obras de Rainha do Sul, produtos lá na nossa página, participando do grupo. Deixa eu colocar nesse daqui, nem sei qual que é. Tá, esse daqui. Participando do grupo, participando do curso, né, com uma taxinha lá de apenas R$35, única, nossa, vocês ajudam demais a página, o conteúdo e tudo mais, tá? Então, tudo bem, assim, já divulguei para alguns grupos, não divulguei para muitos grupos hoje. Hoje nós vamos continuar provérbios, debates e interpretações bíblicas e de forma filosófica, para futuramente compreender o que realmente, tá? Descartes, dentro das suas meditações metafísicas, queria dizer aos teólogos. Certo? Lembrando, gente, aí deixa eu divulgar para mais alguns grupos de filosofia, porque eu fico um pouco encanada, que eu acho assim, que parece que hoje é proibido de falar de Jesus. Quando fala de Jesus, a coisa tá tão caótica, né? Tão teológica, né? Da corrupção, que eu falo assim, pô, se eu divulgar lá no de filosofia, as pessoas não vão entender, mas é filosofia, não tem como fugir disso, gente, né? É a academia de Mersenne pura, é filosofia, tem que trazer a debate, tem que ser debatido, tem que ser pontuado, é ciência, não tem como fugir disso também, né? E a ciência, por causa do problema da historicidade, história factual positiva, que vai estar muito bem explicada na obra de Heidegger, ela chegou a um ponto tão caótico que ela não consegue se entender ela mesma nesse sentido, a ponto de não aceitar agora esses caminhos, né, para debate,
né? Porque o próprio ateísmo se tornou uma ideologia. Essa que é a verdade. E isso tudo, e o ateísmo é teologia. Oizinho, Gustavo, muito bem-vindo. E ó, colabora, compartilha, gente, que um dedinho de vocês já ajuda aí bastante a página para o futuro, tá? Porque ela não é monetizada nada, mas a ideia é que venha a ser, tá? Então veja bem, gente, o ateísmo, por ser um sistema de implosão do homem em si e egoísta, por assim dizer, até, não estou falando isso também da própria teologia, né, que hoje se entende como teologia, mas o ateísmo na implosão, no método agora de Heidegger, provado, é pura teologia, né, dizendo ser ontologia. E esse problema da teologia, que se diz ser ontologia, já vem sendo debatido lá nas mesas, tá? Com Timóteo, de Dionísio Areopagita no Areopagitum, tá? Que se tornou místico propositalmente para não se compreender a Academia de Mersenne, as suas defesas que participava Galileu Galilei. Tanto que hoje na física, em função do problema do velamento e ocultamento desse objeto que é arqueológico, que Einstein compreendia e analisava pela proposição 1 de elementos de Euclides, os Einstein's Roses, ao qual ele intitulou sendo Einstein's Roses, já resolvido na proposição 1 de Euclides, por exemplo. Então, o velamento desse objeto, ele é proposital para reduzir o próprio teor da ciência, para não se compreender a Academia de Mersenne, e aí martelar dentro da própria física que não se compreende por que e quem que deve ser transformado, se são as transformações de Galileu lá, se são os segmentos lá de pensamentos de Galileu e Galileu, ou se são as transformações lá de Maxwell, por exemplo. E com base o que nós já analisamos em um novo paradigma.online sobre a lei da energia, que é utilizada de Gauss lá nas fórmulas de Maxwell, e junto a esse objeto arqueológico é Maxwell que deve ser transformado hoje na física, tá? Isso eu vou pontuar também muito rapidamente em nota, e também em algumas obras eu pontuo isso, na obra O Futuro Social de Heidegger, por exemplo, tá? Então veja como é importante compreender essa res corpórea e a sua resistência, tá? Que ela tem um tipo de pulso de compreensão, um tipo de, que eu chamo de evércio da escola de Wolff, tá? Que é um evércio de destruição do próprio sistema na sua matesis universalis e na sua natureza de ser, tá? Do nosso universo em abre e fecha da coisa, na sua trigonometria, tá? Isso eu explico, esses 3 tipos de evércio agora dentro da minha obra, O Futuro Social de Heidegger, que vai sair essa semana, é certeza, tá? Que vai sair na Amazon. Então veja bem, e aí a gente tem o evércio de Russell e Descartes, também reclamado por Rousseau, que é essa necessidade de voltar, também chamado e clamado por Werner Jaeger na Paideia. Quando a nossa sociedade chegar a uma situação monstruosa, é o momento de se resgatar a clássica, finalmente, na história. A clássica que Heidegger determina ser história, historicidade factual, historicidade, história factual negativa, e que envolve Descartes, Kant e etc, etc, etc. Olha só que coisa, tá? Então, debater agora provérbios filosoficamente do manuscrito que carrega a res corpórea de Descartes, tá? E que conflitua de forma direta com a metodologia de Heidegger, que se utiliza dessa cartesiana, essa res corpórea e a sua resistência, triturando a própria resistência dela, né, na perspectiva do homem, é de suma importância. Não tem como fugir. E é filosófica, tá? Então aqui, é como eu tô dizendo, eu tô trazendo a pontinha do iceberg, entende? Para os expertises e para os gigantes, tá? Para se usar agora a caneta e quantificar essas terminologias. Lembrando que os caminhos dos calvinistas dos muros, conforme a minha obra Razão, Senso e Espírito, parte 1, o problema perceptivo das cruzadas, é de suma importância entender como caminho corruptivo da perceptiva dessa própria defesa
filosófica, ontológica do ser dos seres, kantiana, de Russell, de Descartes, Jesus Cristo, Paulo Apóstolo, Dionísio Areopagita, Dante Alighieri, na história dialética e dentre vários outros. Bessia, época de Batilda, que foi um primeiro momento de renascença, antes mesmo da renascença, entende? Lutero, também inclui Nostradamus, e vai embora, tá? E a própria Bíblia, assim. Ok? E que tem muita ciência dentro da Bíblia, muita arqueologia e que não é mais mistério, tá? Deixou de ser mistério, da corrupção da história, historicidade, história factual, de alguma forma positiva, que se diz positiva, e que participa desse terceiro estado, tá? Que na verdade, pelas bases apocalípticas, seria o oitavo, né, o reino do oitavo. Seria o oitavo por convergência nas 7 cabeças da prostituição, criando um grupo prostituído, e seria mais ou menos por hermenêutica agora. Talvez essas ferramentas eu trago futuramente nas quintas-feiras por hermenêutica para a gente analisar alegoricamente, tá? Lembrando, gente, que o novo Paradigma.online, ele vai trazer para vocês até o ano que vem, eu já estou montando, programando, aprendendo essa linguagem maravilhosa, o nosso App Story. E ele vai ser bem legal, tá? Esse app dentro da Play Store vai ser bem legal, de um novo Paradigma.online que vai colaborar com você, usuário, né, na condição ali de estar se engajando, né, com frases filosóficas, símbolos e simbologias, né, tipo, dentro das perceptivas de Chevron Chevalier, né, dicas de vídeos e conteúdo relacionado ao signo arqueológico e muito mais coisa lá. Tá? Então eu espero que ele vai ser totalmente gratuito, tá? E espero que vocês então aproveitem bastante essa ferramenta. E logo logo tá na mão, tá? Logo logo. Eu ainda tô montando, tô aprendendo a linguagem, mas eu vi que é muito fácil e eu vou conseguir fazer até o ano que vem, tá? E essa semana, a obra Futuro Social de Heidegger também tá na mão, ela é importante. E outra coisa, já foi debatido agora comigo há uns 2 dias atrás, o próximo tema das lives Filosofando com Rainha do Sul de sábado, tá? E parece que nós vamos entrar, eu ainda não me adentrei ainda, mas deixa eu só ver aqui o nome da pessoa, mas parece que para quem em Hans Gadamer, tá? Hans Gadamer, que vai falar sobre hermenêutica, ele tinha uma relação com Heidegger, então a gente vai pegar uma obra de Hans Gadamer e ver e relacionar, comparar as suas defesas junto com a res corpore e res extensa e conhecer ele mais a fundo, se ele é ou não é corrupto da perceptiva com o objeto em si, sempre defendido e demonstrado não só por Kant, como por Hegel, como por Newton no seu Colorário 1, e vai que vai, tá? Então isso vai ser também um novo momento, né? E que vai também demandar aí mais energia, mais trabalho, e graças a Deus vamos que vamos, tá? Que bom que veio mais um tema para dar seguimento, tá? Mas deixa eu só finalizar a obra de Heidegger. E vamos entrar então em Provérbios, né? Vamos continuar Provérbios, compreendendo Provérbios. Lembrando que a minha obra, algumas pessoas já leram o comecinho dela lá. Deixa eu só entrar aqui. Essa é a obra carro-chefe de terça-feira das lives, tá? Ah, gente, já que já tá todo mundo aí, deixa eu contar uma novidade. Rapidinho, deixa aqui só entrar na obra. Peraí, aqui... Deixa eu fechar aqui. Eu não sei ainda a data, mas nós vamos ter uma convidada especial que vai trazer bastante conteúdo aqui para o novo Paradigma.online. Obviamente que de filosofia ali profunda, ela tem gabarito para a área, ela é doutora em história, olha que chique, e ela vai ter esse tempo aqui com a gente para estar trazendo então esses temas, né? Na verdade, ela me deu alguma coisa, um conteúdo lá, ela falou que vai falar sobre a cosmologia de Pitágoras. Olha que coisa maravilhosa. Vai ser edificante para mim também, porque Pitágoras, eu só tenho ele em alguns pontos descritivos dentro da res corpórea, como o Teorema de Pitágoras, né? E aí, agora ela vai trazer esse tema, organizar esse tema, vai vir para o novo paradigma e a gente vai estar trazendo aqui para vocês, ela em específico, esse todo conteúdo aí riquíssimo e ao qual eu só vou colaborar mesmo na demonstração aonde Pitágoras se encontra dentro da res corpórea, né?
e alguns outros pontos lá, tá bom? Ela é doutora em história, hein, gente? Olha que coisa chique! Olha que coisa chique, maravilhosa. E é isso mesmo que a nossa página, o Novo Paradigma, precisa, né? Dessas pessoas ali fidedignizando o próprio signo arqueológico, tá? Porque ele é, o signo arqueológico ele não é outra coisa, ele não é uma imaginação, ele não é uma em verdade, ele não é uma loucura, ele não saiu do nada, porque ele é arqueológico, ele está escrito na história e ele precisa se levantar assim para ser debatido, tá? Deixa eu entrar aqui então na obra, biblioteca. Deixa eu ver, tá. A obra então é essa aqui, gente, a carro-chefe de terça-feira, ó. Opa, que fala que traz aqui, ó. Deixa eu mostrar a capa dela, que eu amo a capa dessa obra. Amo. Ó. Essa aqui. As Profecias do Armagedon. As Profecias do Armagedon, tá? Parte 2, abrindo as portas dos tabernáculos, tá? A obra em si, ela é um pouco fictícia, né? Ela tem bem aquele teor Rainha do Sul, ela condena, ela critica, mas ela não deixa de trazer os nomes, né? Dos 24 anciãos, que são os 12 da tribo e os 12 apóstolos, né? Ali debatendo agora as suas antipatias e simpatias como homens carnais entre céu e terra modular e apresentando ao mesmo tempo, né? Dando nomes a estes para o tempo de agora, né? Os coroando para o tempo de agora dentro daquela ideia dos 144 mil dos escolhidos e ao mesmo tempo apresentando o tabernáculo, a cidade que cai do céu. E que vem dessa res corpórea e essa res essência que é o próprio signo arqueológico, tá? Mostrando então aqui essa estrutura perceptiva de cidade, tá? Por exemplo, quando você estrutura, né, não determina ou guia como faz Heidegger, tá? Mas quando você estrutura modularmente o entendimento das coisas ao homem, você dá a ele a garantia dele ser em si e no devir de forma de ser ele agora representativamente um sacerdote rei de si mesmo, que são as próprias críticas bíblicas, tá? Lembra, gente, qual era o problema de Jó? Jó era, conforme a gente debate nas quintas-feiras, Jó era olhos para os cegos e pés para os mancos. Diferente de Jesus, que fazia com que os cegos enxergassem e os mancos andassem. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Jesus dá ao homem o poder do entendimento da verdade para ele ser em si mesmo e no devir, né? Independente, apesar de coletivo, tá? Em si mesmo. Tá? Fortificado, seja ele menor do reino, um homem capaz de compreender que aquele segmento, aquela lei para um Estado está caminhando de forma incorreta. Então essa filosofia agora, essa teorética, por assim dizer, essa dentro da Matesis Universalis e que é debatido dentro da própria Bíblia quando realmente compreendida e interpretada, ela é base da educação. Por isso que Jesus ele traz aquela condição perceptiva de defesa, não mexa com essas criancinhas, tá? Porque uma vez você mexendo com essas criancinhas é o tipo de adulto que você constrói, tá? E aí, gente, tem debate pra manga, e isso tudo na base agora das próprias defesas de Descartes, tá? E sem imputação de lei, sem religião, mas com espírito. Espírito puro em si mesmo. Eu sou, né? Porque eu penso, eu cogito. Diferente do método de Heidegger, né? Que vocês vão ver um teor de crítica bem profunda lá, né? Eu sou, mas eu não penso, eu não cogito. Eu sou guiado, eu sou perturbado para estar preparado à referencialidade e ser guiado. Uma coisa de louco. Então, por isso que vale a pena, tá, gente? Vocês adquirirem essa obra aí sobre o futuro social de Heidegger. Então a gente vai continuar Provérbios, porque lembra, o que Provérbios faz, gente? Provérbios está aqui, ó, nesse
tabernáculo modular entre antipatias e simpatias, o entendimento do que doente, fenomenicamente, gente, fenomenicamente, lembra? O ente, ele tem em si mesmo a sua oposição. O amor em excesso é prejudicial, né, que eu debato nessa minha obra aqui, o capítulo sobre o complexo de Afrodite, tá? Rainha do Sul, já disponível na Amazon, o e-book é só R$ 9,99. Pela Kindle Unlimited você acessa as obras gratuitamente, pagando só R$ 19,90 por mês, tá? Então o amor em si, em excesso, é prejudicial, porque é fanático, ele pode matar por amor, ele pode tudo mais, e em menos excesso, ele também é prejudicial, porque ele se torna ele tem a tendência ao ódio e a tendência também à negligência, antes mesmo de saltar para o ente-ódio agora, e que acompanha as defesas da proposição 1 de Euclides. Por isso que vocês devem fazer o curso de Euclides, para entender essa métrica, porque essa métrica colabora para o entendimento de análises, tá, da própria fenomenologia agora e do verbo, que veio antes do homem. O verbo já estava na natureza, antes mesmo do homem verbalizá-lo e tudo mais, tá? Então, entendendo agora essas antipatias e simpatias dos nomes dos 24 anciãos dentro do tabernáculo sobre a res corpórea, que é esse objeto aqui, o quadrado na circunferência e vice-versa, tá? A gente tem aqui agora, na contagem dada pela própria Bíblia, tá? Nós temos agora 35 nomes de um lado e 35 nomes de outro. 35 e 35, ao qual totalizado tem o valor da circunferência da res corpórea por qualidade, que é 70 na sua condição quantificada, tá? Então essa mesa, ela traz na linguagem de verbo arqueológica descrita dentro do manuscrito bíblico, gente, uma coisa bem simples. Uma vez entendendo o ser e não ser, né? Na verdade não seria nem o ser e não ser, desculpe que eu acho que eu fui um pouco equivocada nessa expressão, mas porque o ser e não ser, ele é ontológico mais elevado, tá, na perspectiva. Uma vez entendendo a oposição do homônimo em si mesmo, tá, entre qual caminho seguir, né, entre plantar e no tempo e espaço, que é plano e curva ao mesmo tempo que eu planto eu colho, seja para uma métrica social, né, um quantum social ou para mim mesmo, certo? Eu tenho então a curva, né, que é o valor 7 do sistema do verbo, que é então o próprio colher do plantio. Por isso que Jesus, João, lá em João, dentro do manuscrito mesmo, né, João 1, 2, 3 e 4, eles ficam, e tanto Hebreus, manuscrito da Bíblia, eles ficavam ali combatendo os fariseus. Jesus falando, por acaso você não vai salvar, Jesus, o filho do homem, carne, por acaso você não vai salvar, e que está explicando o espírito do mundo, tá? Por acaso você não vai salvar a sua ovelha que caiu num buraco no sábado, né? Que tem a ver aí com o seu custo mensal, o seu serviço, o seu trabalho, seja o que for, você não vai salvar. Se teu filho cair no buraco, você não vai salvar, você não vai trabalhar. Então o que Jesus já estava debatendo ali? Que o valor 7 não é rito e ritual, ele é compreensão tempo-espacial, o que eu planto eu colho. Por isso que o Sermão da Montanha é tão importante, o que eu planto eu colho. Certo? É tautológico, tá? Não adianta você plantar milho achando que vai colher abóbora, tá? Se você planta o mal, você vai colher o mal. Mesmo que você não colha o mal para si mesmo, de imediato, em função daquilo que eu já apresentei agora entre os físicos, né, na Mathesis Universalis, nesse tempo e espaço curvo, você quantifica isso e uma hora tudo isso vai convergir sobre você. E se não convergir pontualmente sobre você, futuramente converge sobre uma sociedade inteira. Por isso que a Bíblia tem uma métrica de defesa filosófica, gente, junto com a res corpórea, né? Muito importante de entendimento. Os filhos não embotarão os dentes, tá? Os filhos não embotarão os dentes das uvas verdes comidas pelos pais, se eles se arrependerem. E tem uma outra métrica importante também que eu quero colocar, que é super importante. Deus é para os órfãos e para as viúvas. Ai, que belo! Conforme as suas obras. Por isso que Paulo Apóstolo vai falar do problema da fofoqueira, da viúva fofoqueira, que só se mete na vida do outro. Entende? Porque Paulo Apóstolo, ele está defendendo o quê? Educação, né? Consciente
de vigia. Por isso que a Bíblia fala o tempo todo vigie. Porque se você não tiver uma educação consciente de vigia, você se torna em si mesmo uma criatura. Você permite ser em si mesmo endemoniado. Essas que são as estruturas. Porque tudo é lícito e tudo convém. É filosófico. É uma lei compreendida. Você não precisa imputar essa lei como regra. Entende? Basta entendê-la na própria experiência, tá? E aqui então começa os teores das discussões agora e das defesas do problema teológico ontológico e do verdadeiro evangelho, tá? Aí tá. Lembrando que o verdadeiro evangelho, ele não nega o espírito, né, do mundo, essa coisa, o apeiron que a gente declarou aqui em um novo paradigma, pode melhorar, talvez esse nome, não é construindo nova religião não, a gente só está resgatando a arqueologia de Anaximandro, que é a substancialidade, de forma como faz a sua oposição, que é definir, né, essa substancialidade como sendo nada e ao mesmo tempo não apenas sendo nada, como sendo agora essa substancialidade uma coisa mística, né, porque é um nada, pode ser como não pode ser e tudo mais. Tá? Então, gente, olha que importante. E agora aqui em Provérbios, então, 17, a gente vai continuar a ler esse Provérbios e nós vamos ver o porquê que eu entrei nesse tipo de documento para debater de terça-feira, exatamente em razão que é também debatido nessa minha obra, que é uma trilogia, tá? A terceira parte ainda não tá, mas a parte 1 e 2 de As Profecias do Armagedon já está na Amazon, aqui, ó. Provérbios está aqui fora, nas portas desse tabernáculo e na rua, chamando, convidando a pessoa para entrar agora nesse entendimento modular, tá? Educativo da coisa, arqueológico, que vai trazer ciência, que vai trazer filosofia, que vai explicar o homem ontologicamente, quando o homem ontologicamente entender fora de si, tá? Que é a própria, por cosmogonia, a sua cosmogênese na teoria das cordas desse objeto, tá? E ao mesmo tempo, agora compreendendo cosmologia e se compreendendo automaticamente junto ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele se percebe verdadeiramente criacional, dotado de porte para desenvolver verdadeiros paradigmas sem depender de protocolos, tá? Isso é maravilhoso. Né? E um povo assim fortificado, viu, queridos? O que esse povo fortificado, sem essa pobreza de alma, mesmo sendo menor, faz? Quando vem uma lei imputada para ser lei dentro de um Estado, porque o povo que faz o Estado, né? Sem o povo não existe Estado, o povo fala não. Não é métrico, não é, por cosmogonia, com base na cosmogênese vital da nossa vida, do tempo, espaço, curvo, isso aqui não funciona metricamente para amanhã. Não tem lógica. Então não é aceitável. Não é um povo cego, guiado, mesmo ateísta, né, implodido em si, e quando precisa realmente da caneta, não tem argumentos para resolver. Quando se chega a um momento monstruoso da nossa sociedade, ao qual Werner Jaeger, conhecedor do objeto arqueológico, dessa coisa em si, né, da coisa mesma de Hegel e o objeto em si de Kant e a própria res corpórea de Descartes, várias outras nomenclaturas aí, também avisa esse problema. E isso eu não falo nem Giovanni Hilli, né, que eu adoro Giovanni Hilli e tudo mais. Lembrando que no nosso aplicativo vai ter esse botãozinho de dicas Rainha do Sul, né? Tipo assim, para mostrar as obras que eu gosto, as obras que eu leio aí para quem gosta, tá? Então vai ser bem legal, tá? Bom, gente, vamos lá. E lembrando que a página O Novo Paradigma também é para os que estão engajados e relacionados com o objeto arqueológico e que querem trazer temáticas para comprovar esse objeto na ciência e também na espiritualidade. Por isso que ela está aberta assim para esses convidados e eu estou muito feliz com a Edeni, que vai estar aqui, doutora em História. Olha que chique. E ela vai trazer, como eu disse, o tema, em breve eu divulgo, né? O tema Cosmologia de Pitágoras, relacionado diretamente com harmonia, né? Vamos ver o que vai sair aí, né? Vamos ver. Bom, então vamos lá, ó. Provérbios 1, tá? Né? Lembrando que Pitágoras foi bem mistificado, né? Ai, tomara que... Vamos ver como é que vai ser. Vamos lá. Provérbios 1,
17. Então, Provérbios está na porta desse tabernáculo, chamando, né, agora a pessoa, convidando a pessoa para filosofar. Lembrando, gente, que para a gente chegar aqui no 17, lembra? A gente teve que conhecer Salomão nas antipatias e simpatias, quem era Davi. Sem Samuel, Davi não era ninguém, tá? E aquela chave Israel. E aí entender o que Provérbios convida a você a se edificar de alguma forma, que é sabedoria, entendimento e assim vai, tá? Então tem que pegar as lives anteriores que já estão disponíveis lá no nosso YouTube, o Novo Paradigma, dentro do YouTube do canal. Você tem a playlist de terça-feira lá, se quiser se adentrar no tema, tá? Bom, vamos lá. Então em Provérbios 16, ele falava, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. O que Provérbios aqui, ele está explicando agora a pessoa para se adentrar e degustar os alimentos, né, alegoricamente dessa mesa, desse tabernáculo modular e completo, tá? Ele não é nenhum lado nem o outro, ele é um módulo, tá? Tá dizendo que não se misture com aqueles que intentam na alma coisas que metricamente no tempo e espaço são ruins, porque o mal sempre vai existir, tá? Mas se aquilo metricamente colocado, né, plantado, eu pensei e agora eu plantei, por isso que a gente é a nossa própria varinha de condão, né? Provérbios está explicando que isso não é um caminho, né, ideal, certo? O importante agora é compreender nesse plantio e colheita com responsabilidade o que vai realmente se plantar. Tá? Então, para entender isso, a primeira coisa que esse educado, né, esse educando tem que compreender é o problema do mal, tá? Aquilo que metricamente traz mal. Porque os seus pés correm para o mal. E os pés de quem? Né? Filho meu, não te ponha a caminhos com eles, desvia o teu pé das suas veredas, tá? Porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Quem são esses? São aqueles que querem bens preciosos, que não se preocupam com o inocente, procuram atrair os outros pelo agrado, e um monte de coisa, tá? Tudo que realmente é intento, né? Que tem sempre um quê por trás velado, não revelado, tá? Então lá em 17 ele fala, na verdade, filho meu, ele coloca uma frase para filosoficamente este educando agora, né, compreender. É inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. Então aqui é uma análise estoica, tá? Por alegoria. Por que é inútil você estender uma rede né, frente aos olhos de qualquer ave, porque ela voa, ela vê e voa. É inútil, você vai gastar a sua energia, você vai perder tempo, entende? Né? Então, fazendo as coisas na frente, né, da ave para pegar essa ave é inútil. Isso quer dizer o quê? Em Provérbios 1,17, que esses que armam intentos conhecem muito bem. A ave, ela é frágil. Então eles sempre vão tentar pegar a ave pelas costas, com a rede, entende? É essa a ideia, então é inútil, eles sabem disso, que é inútil estender-se a rede ante os olhos da ave. Por isso que eles são cheios de intento, eles velam, eles praticam mal, vamos fazer as escondidas. Porque fazendo assim, eles pegam essa ave e aprisionam ela, né, em um puleiro, em uma gaiola, né? E essa alegoria diz respeito ao quê? Destes que fazem isso com os inocentes, tá? Por isso que lá na frente Provérbios vai falar que Deus ama quem odeia o mal, tá? Então aqui nós já temos uma regra filosófica tão óbvia, gente, né? Tão educativa, tão importante, né? Que é tipo assim, uma vez você percebendo isso em sociedade, não permita. Não permita. Não pode se permitir. Mas qual é a regra? Até por hermética aí que a gente tem na sociedade, né? Com as estrelinhas aqui no pulso, né? É o mundo dos espertos. Entende? A regra é o mundo dos espertos. É tudo junto e misturado, e se me ferrar, eu ferro também.
tá? É o mundo dos espertos, né? Ah, mas se você falar e apontar por prova que aquela pessoa fez errado, é você que é a picuinha, é você que é a sacana, é você que arranja confusão, é você que é a barraqueira. Então é melhor ficar igualzinho como eles ensinam, que é esses que por intentos, como não jogam as redes à frente das aves, mas vão jogar por trás para aprisioná-las nos mesmos intentos, enganos e caminhos dessa mesma forma de ser e no devir, tá? Então é uma escolha. Mas não tem nada de ovelha aqui, tem pura consciência racional, é uma escolha. Eu não aceito. Eu não aceito. Entende? E ponto final. Isso, mas você é estuborne é uma ova. Se a pessoa tem intento, tá fazendo por trás, tá fazendo errado, não. É sim, sim ou não, não. Meio termo quer dizer que eu sou morno, que eu tô me aliançando a. Que eu estou permitindo, tá? E isso dentro da própria sociedade, tá? Então, olha, esse é o teor monstruoso que o Werner Jaeger, então, acaba declarando também nesses caminhos agora, no ser e no devir do próprio homem, em função do desconhecimento da própria arqueologia que virou mistério, tá? E dos próprios caminhos agora, de um evangelho que nunca foi teológico, é espiritual puro, de Kant, tá? Vê bem, tá? Então, depois que ele diz, na verdade é inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave, tá? Em 18 ele fala, no entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e espreitam suas próprias vidas, tá? São esses dos intentos. Eles sabem que é inútil fazer na frente de você, eles vão fazer por trás. Tá? Então, Provérbios, ao mesmo tempo, ele também clama o entendimento desse sábio que está se adentrando nesse tabernáculo a ter consciência para perceber esses. Tá? Então, aqui não tem aquela virgindade. Eu sou virgem. Não tem nada disso. Né? Deve-se ser anjo labareda de fogo. Né? Que sabe proteger, né, os filhos. Entende o que eu quero dizer? Dentro de uma sociedade, gente. Porque as crianças sempre vão ser inocentes. Então esses adultos anjos labareda de fogo nessa alegoria, sacerdotes reis de si mesmo, sabem proteger estes, tá? De forma muito concreta, muito consciente, destes que tentam jogar essas redes, né? Numa condição mais quantificada, prestem atenção nisso, de um zoom maior, sabem defender uma sociedade, entende? Para um futuro também, não permitem que essas coisas se multipliquem como semente no tempo e espaço dentro de uma sociedade. E por isso que as leis são claras, o entendimento são claros, a educação é clara, a arqueologia não é misteriosa. É uma forma e uma estrutura de cidade, uma escolha e caminho. Tá? E aí a gente entra de novo no problema do terceiro estado, tá? Porque o estado, na verdade, ele é produto de dois senhores, o maior e o menor, tá? E o que nós temos hoje? Nós temos um estado que é um terceiro sobre o maior e menor no comércio, tá? E aí aquele problema do dê a César o que é de César, né? Das reclamações da própria Bíblia, que é a questão dos impostos, tá entendendo? Né? E os roubos desses impostos. Então, até o formato político, de alguma forma, mudaria. Eu, às vezes, penso, né? Bom, eu não sei também, porque eu não sou muito dessa área, assim, mas eu acho que esse formato também deve vir a debate, entende? É um formato diferenciado, o povo é realmente participante, sabe? Não tem essa coisa de terceiro estado fechado, que tem vantagens, não existe vantagens, todos são iguais. Tá? E o Estado é produto de dois senhores, ele não é um terceiro Estado sobre dois. Tá? E aí entra essas alegorias também de Chaves, que a gente ainda vai trazer para entender nas quintas-feiras sobre essa questão do terceiro. Tá? Porque em Nostradamus a gente tem os terceiros que são os escolhidos e que são os quartos, mas que são os quintos, que é uma convergência da coisa, sabe? E aí a gente tem o problema do terceiro desses dois que sobrepuja esses dois. Tá? De um estado já construído dessa historicidade, história factual positiva. Mas não é para debate agora. Então entenderam até aqui? Então, no entanto,
Estes armam ciladas contra seu próprio sangue. Então, tipo assim, você que agora entendeu, fique esperto, né? Você não pode aceitar. Por isso que lá na frente é lei, é natureza, é normal você odiar o mal, tá? É necessário até você odiar o mal. Mas dentro do homônimo do mal, não de forma absurda, porque isso pode corromper a si mesmo. Por isso, vigiai esse módulo da coisa. E saber, né? E sabei você o que permite e o que não se permite, tá? Provérbios 1,19. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. Filósofos, meus expertises, queridos, futuros, maravilhosos, gigantes maior do que eu e eu me tornando a menor do reino, porque eu só sou a pontinha do iceberg, né? Então, assim, se a pessoa tem cobiça, o que a trouxe a ter cobiça, né? E isso não qualifica a possibilidade, entende? De dado a pessoa nesse distúrbio, eu vou chamar de distúrbio, da cobiça, dado o entendimento que a própria estrutura do Estado, porque ela poda por métrica a economia, criando excesso de pobreza, ela faz com que o outro seja cobiçado, aí vem aquele problema midiático, que cria uma forma, né, perceptiva, que faz com que o outro venha desenvolver a cobiça, porque ele tem ou não tenho. Aí vem o problema religioso que não resolve esses pontos, porque prefere mais a moeda no caixa 2 do que resolver mesmo, né? Aí quando a gente vai para um estado, a gente não tem na área de sociologia e de atendimento, porque o estado está roubando todas as moedas, aquele atendimento mesmo, né? SUS necessário, né, que precisa para resolver, né, aquelas dúvidas, aqueles problemas. Isso não se fala, isso nem se fala das áreas de psicologia do problema de Heidegger, né? E o curador e moderador de Heidegger moderno hoje da coisa, tá? E aí vocês vão entender lá na obra. Então, o que acontece aqui? Por que a cobiça? Né? Então, assim, dado essa estrutura mundial já toda corrompida, que favorece a existência da cobiça, né? Então, por que a cobiça? E agora, uma vez entendendo a cobiça, por que se veio a ser aquele que cobiça, tá? Então, isso tem causa, é causalístico, né? Obviamente que isso tem a ver a condição de estrutura de criação, mesmo pontual, familiar, e que envolve o quanto um Estado também, nessa estrutura dessa ex-criança que agora é um adulto. Só que uma vez cauterizado, não volta, às vezes. Esse é o problema métrico também, e clamado pelos clássicos modulares, da importância e responsabilidade de se construir e arquitetar as coisas. Porque uma vez cauterizado ali, isso a gente prova na própria ciência, cauteriza a coisa no nosso sistema periférico, né, central, no nosso sistema, nos neurônios, a coisa se cauteriza, dependendo do ponto, tá? Então, coitadinho, porque ele é assim, ele cobiça. Não tem, infelizmente, em teor apocalíptico de um sistema mundial hoje monstruoso, também não tem mais esse problema do coitadinho. Porque agora é o peso e medida mesmo do próprio apocalipse, ou é ou não é. Porque se aceitar como sendo, vai piorar mais ainda, não vai se consertar e as coisas vão piorar até afundar num buraco todo mundo, tá? Isso eu digo a nível social, de estrutura. Gente, é assim, o que eu tô querendo dizer, num ponto assim, até simples, humilde da coisa, é assim, como organizar midiaticamente mesmo as coisas, como organizar o Estado e a sua responsabilidade e o povo. O povo tem que saber da verdade, né? Aí o outro tem medo lá que se o povo souber demais, vai deixar de trabalhar na terra. Não é bem assim não, tá? Não é bem assim não. Tá? Coloca ele então para trabalhar construindo a maquinazinha para trabalhar na terra, entende? Né? Então, olha quanta coisa para se organizar mesmo, porque o mundo em si está corrompido em função do problema da própria historicidade, história factual da ontologia, da arqueologia que se tornou mistério. Essas são as críticas dos clássicos modulares. Tá? E já existentes na Guerra Fria. Na obra de Carl Sagan, que foi a nossa obra do mês passado em O Novo Paradigma.online, sobre os demônios lá, né, a pseudociência e os demônios lá de Carl Sagan, na Guerra Fria ele já explicava o sistema modular do zero,
desse objeto que ele conhece, tá? E contra esse problema aí desse terceiro estado, que antes poderia chamar esse terceiro, que é o próprio terceiro Reich por tradição, vai, assim por assim dizer, tá? Hitler não é louquinho pela arqueologia à toa, tá? Para poder pontuar, né, esse poder dessa forma, tá? Então a forma de se construir um povo é tudo escolha. Vai construir no caixa 2 com esses evangélicos doidinhos, já reclamado por Mateus, tá? Ou nessa igreja católica cheia de pedófilo com taça de ouro, bebendo sangue, comendo, aí só fofoqueiro na igreja, entende? Estudar mesmo em provérbios aqui, se entender para ser e não devir nada, né? Ou na filosofia levantando ícones como Heidegger, sem saber como resolver a própria ontologia, ainda acreditando que Heidegger solucionou a ontologia, né? E descartando Descartes, Kant, Hegel, porque eles são de história e historicidade dentro da ciência, historicidade e história factual negativa, dentro da ciência como regra, né? É tudo escolha, você vai ser assim? Você vai aceitar isso na sua cadeira? Você vai aceitar isso para uma sociedade? É tudo escolha, tá? E é isso que Provérbios está sendo muito claro aqui, tá? Bom, são assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. Então Provérbios está sendo métrico também. Filho meu, presta atenção. A cobiça, fenomenicamente, é um ente, entende? Que mesmo que em si mesmo ele tenha a sua oposição, mais e menos no cisalhamento de Galileu Galilei da resistência na res corpórea, tá? Mais cobiça, menos cobiça, no seu meio, como corpo, é cobiça. E cobiça é tribulação. O que cobiça, entende? Ele está o tempo todo preocupado com a outra coisa. E não no tempo e espaço, em se construir, em produzir, ele não está liberto dele mesmo. Então esse é um tipo de endemoniado, já. E por que isso se cauterizou nele? Qual é o problema? Casualístico que trouxe esse problema. Então, a verdadeira área psicológica, ela deveria se embasar nesses segmentos aqui de provérbios de base, tá? Isso, por sinal, tem em defesas, tá? Da questão do primeiro, o coeficiente emocional para se ter um bom coeficiente inteligente, em que sentido? Isso eu digo nas criancinhas, tá? Né? E o que é o coeficiente emocional hoje dentro das salas de aula? Cartilha com martelos que velam um pau. Porque é o sexo que vai dar liberdade ao sistema social. Porque a religião, a teologia poda, né? Agora, debater mesmo a coisa, explicar no tempo e espaço a coisa, é difícil, né? E aí, quando a gente faz isso, a gente que é careta, a gente que é louquinha, a gente que não sei o quê, né? Quando a gente vai lá e exige, entende? Os caminhos retos, né? Porque tá vendo que tem coisa errada, né? Ainda sobra pra gente. Exemplos, tá? Então vamos lá, são assim a vereda de todo aquele que cobiça. Então o que cobiça, ele põe a perder a própria alma. Dos que a possuem também, não só a própria alma, mas daqueles que ele possui, tá? Olha que coisa. Então não aceitar. Uma vez percebido, primeiro, é até regra bíblica, você vai no irmão e explica, irmão, né, querido? Irmão, não é maçônico também, não tô falando a nível evangélico. Ai, porque careta é crente, mas não é assim que se fala ir, né? Vamos supor, né? Não desmerecendo ninguém, tá? Só tô explicando como também a própria semântica, ela se torna cauterizada, o ente não compreendido dentro de uma sociedade, né? Mas assim, colega, isso já ficou mais num tom ateísta, né? Quando a gente fala colega, né? Mas é tudo a mesma coisa, tá? O fulano, né? É uma coisa mais impessoal, né? Mas seja o que for, deixa eu te explicar sobre o problema da cobiça. Eu percebi que você tem essa coisa da cobiça. Ai, ela falou, vai arranjar confusão. Tá? Então, olha, veja, sobre a cobiça no tempo e espaço, deixa eu te explicar, tal, né? Chorai com que choram e se alegrai com que se alegram. Vamos tentar, porque se ele melhorar, ele não vai plantar coisas ruins e quantificar isso dentro de uma sociedade. Então, vamos avisá-lo, em vez de ocultar ou velar isso que foi percebido. Vamos supor, tá?
Né? Lembrando que ninguém também é obrigado a ser psicólogo de anjo caído, né? Mas, né, a gente faz o que pode. E aí a gente falando ali para ele, explicando, vamos supor que a pessoa te mandou um bem, né? Um toca, né? Vai, né? Não quer problema, é meu, é cauterizada, não sei o quê. Então a própria Bíblia diz, você vai lá e fala, evangeliza nesse teor, querido. Não é teologia, é nesse teor, como eu estou explicando, filosoficamente. Tá? E você explica o problema no tempo e espaço, no espaço que é curvo, na métrica de uma sociedade como deveria ser, né? Aí ele não entendeu, então você sai daquela casa que é ele mesmo, sai, não se aliance, você não é obrigado a se aliançar e limpe os pés, né, as solas dos seus pés, porque agora o próprio tempo e espaço vai ensiná-lo. Mas lembrando que isso também tem ação do homem, porque se o homem não entender e vigiar isso dentro de uma sociedade, e aquele trem do problema do cobiçador for ali se quantificando, o cobiçador vai ter um filho, vai ensinar o filho a cobiçar, que vai ensinar o neto, que vai, e aquilo vai se quantificando, isso já é prejudicial na métrica, tá? Então olha a responsabilidade da própria educação, tá? E o que virou nossa educação mesmo? Qual que é o problema dela? Eu acho que tem tantos, né? Tantos. Vamos lá então, 20. A sabedoria, e ainda não sei se falar da Bíblia. Aí não vai entrar, tem isso porque é macumba. E a macumba? Se entrar a Bíblia, vai ter que entrar macumba. Vai ter que entrar estrela. Vai ter que entrar Wicca. Vai ter que entrar, né? E aí você vê os negros lá na internet falando assim, vamos fazer um mantra. Ele não. Sabe, umas coisas que isso daí é moderno, é bonito, é chique, né? Aí você fala, meu Deus do céu, né? E nossa, você não pode nem falar de Jesus. Se você falar Jesus, então, nossa, parece que dói até né, a raiz dos dentes. De tanto que ranger de dente, né? E isso porque Provérbios está simplesmente alertando a forma de ser e o devir, né? Numa sociedade, uma coisa tão tranquila, tão natural, tão normal, né? Então, o que está acontecendo, né? Bom, então, no Provérbios 1:20, a sabedoria clama lá fora. Pelas ruas levanta a sua voz, em volta desse tabernáculo, dessa cidade, que não é cidade-estado Israel, mas apocalíptica no sentido por hermenêutica apocalíptica, entende? Tá aqui. Então, Provérbios está aqui nas ruas. Venha! Venha! Que é a própria agora compreensão de base das meditações metafísicas de Descartes da Academia de Mersenne. Toda essa agora entendimento do passado, arqueologia que não é mistério, da onde o homem realmente como realmente, verdadeiramente o homem se torna criacional. Eu sou prova viva, tá? Eu não manjo, eu não sou técnica de determinadas áreas, mas eu consigo debater bases, tá? Dessas áreas e abrir portinhas para esses que estão agora nas áreas com essa Mathesis Universalis, abrir portais, tá? Desvendar ali, que é o meu dom também, tá? Junto com a res corpórea e a sua res extensa, pesquisada e compreendida, tá? E para quem não conhece a Res Corpórea, gente, vocês precisam acompanhar as lives de sábado, as lives anteriores, então vão lá no YouTube, o Novo Paradigma. Deixa eu colocar os links aqui para vocês, antes de continuar. Eu vou colocar aqui os links, ó. Esse daqui é o link do curso de Euclides. Ele vai explicar aonde que Einstein analisava aquilo que ele intitulou como sendo Einstein-Rosens, tá? E que, na verdade, sempre esteve na proposição 1 de elementos de Euclides. Esse curso, peraí, o Ramon fez uma pergunta aqui, mas depois eu vejo. Esse curso aqui, gente, ele só tem uma taxinha de R$35 para colaborar com a página, tá? Deixa eu entrar aqui, peraí. Vai sair o som, peraí. Dentro das suas meditações... Ó, então eu vou deixar aqui o link do curso, tá?
Agora que eu vi aqui, ó, Nazareno, Ângelo, Manuel, ali, Gustavo, bem-vindo todos, viu? E quem fez a pergunta também, tá? Todos bem-vindos. Então aqui tá o curso, deixa eu só dar os links para vocês aqui, ó. Esse é o curso de Euclides. Aqui, ó, é o WhatsApp de Um Novo Paradigma. Podem colocar o WhatsApp aí, porque quando sair o App Store pelo WhatsApp também eu vou informar. Tá aí o WhatsApp, esse daqui eu acho que eu vou até fixar. Deixa eu fixar o WhatsApp de Um Novo Paradigma. Editar e incorporar, acho que é isso. Ah, não, é fixar. Ai, fiz besteira, peraí, gente. Fixar. Esse daqui, ó, são as obras. Pega o link, coloca a estrelinha dentro do Google aí para vocês, porque essa semana já vai estar lá. Já está lá como breve, mas já vai estar linkado o caminho para o e-book, que é só R$ 9,99 na Kindle, dentro da Amazon, tá? E agora eu vou passar para vocês o Kindle Unlimited. Se vocês pagarem só, vocês pagam só R$19,90 por mês, né? E tem mais de 700 mil obras gratuitas para ler dentro da Amazon, que é maravilhoso. Olha, experiência própria, viu? Tô adorando. Se você tem filho, então, aí vocês podem pegar do outro projeto que eu tenho, que é Belinha Digital. Então vocês podem pegar essas obrinhas para as crianças e tudo mais. Depois eu mostro também esse projeto que eu tô fazendo o site, tá ficando o máximo o site desse projeto, mas ele é voltado mais para as mamães mesmo, é um outro grupo, um outro caminho aí. E aqui agora, deixa eu só passar esse daqui, que é o leitor de e-books Kindle da Amazon, que é gratuito, tá? Que eu uso, que é esse daqui, gente. Ó, é esse daqui. Eu uso, ele tem várias ferramentas funcionais que você pode usar. Ó, esse daqui, ele é maravilhoso, esse leitor, maravilhoso, para colocar nota, página, marcar, ele é gratuito o software. Se você não tem o leitor, que é um tablet, você pode puxar ele para o seu PC, para o seu tablet, para o seu Android, para onde você quiser, para você ler aí suas obras, tá? Ele é gratuito, tá aí o link também, tá bom? Bom, então voltando a Provérbios, né, já linkei as coisas aí para vocês, voltando a Provérbios, então a sabedoria, ela tá aqui, né, nesse tabernáculo, deixa eu ver se eu acho aqui a imagem dele, convidando agora a entrar para esse universo, né, do entendimento da corda, da verdadeira teoria das cordas, que sempre foi arqueológica, metafísica, explicando nossa cosmogênese, tá? E ao mesmo tempo ontologicamente o próprio homem, entre o seu duplo, né, o seu K-duplo daqueles egitos que falam a língua de Canaã, e não é o Egito da destruição da perceptiva por mística, que também é reclamado dentro da Bíblia. E desse K-duplo do homem, né, que é sempre a expressão do próprio corpúsculo, do próprio corpo, do cisalhamento aqui de Galileu, entre mais e menos do corpo na resistência, tá? Resistência, né? Entre mais e menos da coisa, né? Então, se eu sou ganância, né, que ela sempre existiu antes mesmo do homem verbalizar, porque eu sinto isso, né, eu sou mais ou menos ganância, mas vigiai, né, eu posso retirar a ganância de mim e aceitar outro ente para ser, né? Outro ente no sentido de ser e devir, gente, tá? Porque eu sempre vou ser, não adianta, eu sempre vou ser. Não existe, assim, no homem, nesse sentido, não existe essa... Como é que eu posso dizer agora, hein? Porque agora o bicho pegou para falar isso. Meu Deus do céu. Essa pureza virginal, tá entendendo? Essa confundida. Porque mesmo que você alcance o máximo da perfeição, alguma coisa na substancialidade te tira dela. E por isso naquela perceptiva, por teoria das cordas, né, da própria cosmogênese desse objeto, compreendendo o apeiron agora, que é a substancialidade, o espaço não numerado, quando a gente alcança a entrada nesse espaço não numerado e começa a se diluir nele, se diluindo nele, já o próprio espaço já se torna duplo, né? Ele é sempre não numerado na plataforma.
Ele é sempre não numerado na plataforma. Essa é a expressão representativa que eu quero que entenda. Ele é não numerado na plataforma, mas ele é, porque ele é uma substancialidade, ele não tem números. Eu sou um número. Quando eu entro nele, né, ele se torna duplo, automaticamente, tá? Porque eu estou nele. Agora, se eu me diluir nele, mesmo que eu me dilua nele, porque se eu me diluo, eu estou levando a substancialidade que faz parte dele, mas não é ele não numerado. Entende? Ele não é, ele tem ausência das coisas, mas é substancialidade, ele não é um nada, né? Esse é o problema do paradoxo de Parmênides, né? Do paradoxo do nada e das ideias de Parmênides, para mistificar o entendimento cosmogônico da coisa, esse tal nirvana, tá? Então, quando eu começo a me diluir nele, automaticamente ele já me expele. Isso daqui acaba provando a própria EQM, né? Que é vida após a morte, né? Que já era compreendida na escola de Wolff, tá? Por métrica, a própria ciência prova vida após a morte. Por isso que a própria Bíblia, na boca de Jesus, dizia: deixai, meus queridos, os mortos em paz. Faça obra na terra, por favor, cai na real. Tá? E outra coisa, você vai ficar chamando de espírito porque o espírito morreu, nem sabe da res corpórea, o que é? Ai, porque eu quero saber como é o outro lado, então. Né? Você quer saber como é o outro lado, mas nem sabe o que fazer aqui na Terra? Agora, veja bem, tem um outro detalhe também. Tem outras coisas que eu quero, assim, é importante debater isso, gente. Por exemplo, na minha obra, que tá lá na Amazon, Conte a Eles os 5 Axiomas Euclidianos, que eu faço, é uma obra... É um ensaiozinho onde eu junto Zenão, quinto axioma, um monte de coisa sobre a res corpórea, né? Eu explico nela, né? Aqui é o 5º axioma euclidiano e aqui seria a proposição 1 de Euclides resolvida, tá? Aqui, de alguma forma, tá? Então eu explico nela agora a possibilidade, se aqui é o presente... O 90 graus é o presente, o 45 graus é o futuro, 45 graus é o passado. Mas veja que o futuro presente aqui, ó, ele tem uma relação, porque o espaço é plano curvo. Ele tem uma relação com o passado, ó, com o presente, mas que para ele é futuro. Olha que coisa. O futuro é assim, na res corpórea, que é arqueológica, ela mostra junto com todos eles unidos, que é o Zenão, que é Euclides lá, que tá lá no meu ensaio. O que mostra aqui? Que há a possibilidade de saltar para um futuro próximo na substancialidade, há a possibilidade de saltar, não de forma contínua, mas de ponto em ponto para um futuro, para um passado, sempre próximo, como na condição agora de dobra espacial, tá? Dentro do próprio Logos, há a possibilidade de, em algum ponto, por mais sensibilidade, prever um ponto futuro, porque houve aqui, ó, um gancho, aqui. Aquele que tá aqui no presente, por uma dobra espacial, um buraco que deu ali no tempo e espaço, no Logos dele, ele previu o futuro. Escola de Wolff. Entende? Então não é nada místico. Há essa possibilidade por causa da condição da substancialidade. Agora, onde está o Espírito do mundo? O Espírito Santo de Jesus. Está segurando tudo isso aqui. É o espaço não numerado, o apeiron. Na verdade, ele é o imediato indeterminado de Hegel que está atrás do próprio apeiron, sustentando o apeiron, que é a substancialidade. E além do próprio infinito da coisa, o universo vivo, né? Sempre mais e mais imanente, mais o que a antiguidade dizia ser sopro, né? Porque você percebe, você sente, mas você não sabe explicar, entende? Porque é e não é ao mesmo tempo, mas é. Entende? É uma coisa assim. Isso tudo métrico, gente. Olha que coisa. E essa era a forma de enxergar dos nossos antepassados, tá? E através da corruptibilidade do próprio homem, agora por poder, trancando esse entendimento e subjugando o próprio homem dentro das iniciáticas. E por isso que Werner Jaeger, compreendendo essa própria métrica, tá? Ele fica tão indignado quanto eu, quanto você agora.
Entende? Ao passo que os cauterizados e ideologistas, né, e os que não querem sair do conforto desse terceiro estado sobrepujando dois senhores maiores e menores que criam o produto Estado, na verdade, né? Esses também não vão querer sair desse conforto, né? Por isso que então eu lavo minhas mãos, né? O nosso querido Pilatos, para um povo que dizia, ai, tá incomodando a minha crença, então tira aí o ladrão, crucifica Jesus e os seus, que estão trazendo a verdade dessa arqueologia. Até quando? Até quando? Até Werner Jäger de novo. Passa a ser até profético o Werner Jäger, se não fosse tão métrico, até a sociedade chegar a um estado monstruoso sem precedentes, tá? Essa loucura generalizada, tá bom? Então, Provérbios está nas portas, clamando para todo esse debate, tá? E Provérbios 1:21, nas esquinas movimentadas é labrada, quem? A sabedoria. Nas entradas das portas e nas cidades, profere as palavras, quem? A sabedoria. Na história dialética, vários clássicos vieram com Descartes, Kant, Hegel. E o que eles são taxados hoje, em pleno século XXI? De historicidade, história factual negativa por lei dentro da ciência. Eles vieram falando, né, dessa sabedoria. Até quando? Olha o que fala Provérbios, a gente já vai terminar. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade, hein? Então veja como a própria Bíblia repudia o simples. Até quando? Hein? Você vai negar, né, as coisas por esse amor à simplicidade e ser morno. E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, negando essa verdade arqueológica. Até quando? Gente, o manuscrito bíblico carrega essa verdade arqueológica, tá? Das defesas da primeira proposição, tá? De Euclides em elementos, das defesas do teorema de Pitágoras, da escola do início do teorema em valor 3, 4, 5, das defesas de Descartes, no discurso do método. Então, até quando vocês vão escarnecer essa verdade arqueológica? E até quando vocês vão dar um de simples? É isso que está falando, né? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Ai, gente, experiência própria. A coisa é feia, hein? Ixi, ainda mais quando mexe, né, com o vesperim, entende? Quando mexe com aquela ideologia cauterizada, entende? Né? Agora, não culpem a mim, culpem aquele que ensinou errado para vocês, tá? Né? Vamos ser, né? Agora, quem traz a mensagem, a verdade, tem que ser crucificado. Até quando? É o que Provérbios está falando. Até quando vai ser assim? Até quando o homem morrer em si mesmo como sociedade? Porque ele não é capaz. Tanto poder, que quer poder achando que vai conseguir, por ocultamento e velamento, saltar para o universo lá fora. E lá tá o ET esperando o cara. É mesmo? Mas como é que você chegou aqui, tio? É o que o ET vai perguntar para você. Ah, mas e o simples? Por que aquele fulano não veio lá? Ele continuou simples por quê? Se você era do poder do Estado, por que você não fez nada, tio? É o ET perguntando lá em cima. Ah, tá. O ET que tem o entendimento disso aqui, ó, isso aqui não nega ET na arqueologia, desculpe, tá? E é um tema tão comum hoje, né? Que tem isso aqui, ó, que ele que trouxe isso aqui, tá? Ele que chutou o bumbum do homem que se tornou luciferiano e anuna, réptil, porque ele não consegue carregar isso aqui em sociedade com responsabilidade como raça. Então foi chutado da aliança universal. Porque o homem é o próprio Lúcifer, o anjo caído, que não quer ser labareda de fogo. E na própria história da civilização do homem, foi dado ao homem essa oportunidade de ser labareda de fogo, porque ele veio com o problema junto, que é a própria estrela do céu, tá? Em vários pontos. Então, até quando vai ser assim? É isso que está perguntando, porque eles estão só esperando. Eles têm tecnologia avançadíssimas,
pelo conhecimento disso que foi dado ao homem também. Entende? Mas eles não precisam sujar as mãos. Basta jogar a estrela na mão do homem. Sabe a batata quente? Né? E aguardar as escolhas. Então o homem que subir, sair desse ovo e for lá para cima na Aliança Universal e falar, ai, cheguei aqui, ele vai ser questionado lá em cima. Entendeu? E se a raça homem sair da Aliança Universal, as palavras desse verbo não vão morrer, mas o homem sim, em si mesmo, se ele não compreender. Que a coisa é muito simples, tá? E muito consciente. E que ele tem chance de ter esse futuro abrangente, ou o futuro social de Heidegger, tá? Ao qual ele vai se aprisionar de novo, vai fechar todas as portas, mas daqui a pouquinho, até para o próprio poder, e de tal forma que o homem vai murchar e acabar, tá? Como raça, tá? Se é o seu desejo, né? Mas assim, é o seu desejo sendo você homem e mulher. Ai, meu, vai se tratar, né? Vai se tratar, tá? Bom, vamos lá então. E vós insensatos, então até quando vós insensatos odiareis o conhecimento, tá? 23. Atentai para minha repreensão, diz Provérbios, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber agora as minhas palavras, tá? E o espírito tá onde? Na substancialidade, no apeiron de Anaximandro, tá? Porque ele é ele é o repouso na representatividade desse próprio cálice, taça, que é a res corpórea, que tem resistência, carregado pelo manuscrito, tá? Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitasses todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, tá? Também de minha parte, eu me rirei da vossa perdição. Pronto, tá? Eu não acabei de falar para vocês. Gente, vamos para uma historinha assim, ó. Porque assim, esse objeto, ele prova nos maias que os ETs, que não são fases dos maias lá, eles estavam ali, tá? E pularam fora e deixaram o homem aqui. Porque lá nas Pedras Maias, com esse objeto, que é o próprio Hanubiku, tem informações ali que mostram, com o entendimento trigonométrico desse objeto, que mostram claramente que o homem vai se engolir por si mesmo, se ele, é a mesma defesa bíblica, se ele não compreender a responsabilidade da coisa, para se construir uma sociedade e abrir as portas para estar lá fora, tá? Seria assim. Então, o que acontece aqui? O homem, ele caiu, tá? Ele caiu como anjo, ele caiu lá do céu para a terra, ele caiu, ele fechou as portas desse entendimento em si mesmo por causa dessa corrupção, dessa incapacidade de se organizar, né, em emoções. Então, cobiçar, né, de não entender o que é uma repreensão, né, de não ter a fé, de entender que se plantar o mal vai colher o mal, isso é ter fé. Se eu planto o mal, eu vou colher o mal. Mesmo que eu não colhe o mal agora, uma hora se colhe o mal. Porque o tempo e espaço é curvo. Então, a minha fé está no entendimento claro de que eu vou colher. Mesmo que eu não tenha colhido agora. Mas eu vou colher, então é melhor não plantar, né? E ao mesmo tempo, aquela relação com a substancialidade, né, física, né, de compreensão que a substancialidade que é maior do que eu, ela se atribula com aquilo que eu escolho, né, também é uma forma de ser no devir que colabora, e não fantasmagoricamente, no entendimento, no tempo e espaço mesmo, de que é melhor não plantar mesmo o mal. Porque uma hora eu vou quantificar esse mal para mim mesmo. Né? É uma regra da natureza, tranquila de se entender. Tá? E defendida pelo Sermão da Montanha lá por Jesus. Então, o que quer dizer aqui? Isso tudo, o ET lá, né, do homem anjo caído desse sistema, dessa aliança universal, literalmente, e que conhece a substancialidade, né, que agora é isso que a gente pode chamar apeiron, Deus, né, que é acima do próprio ET, ele fala, olha, eu tô explicando para você a coisa. Mas se você não entender a coisa, eu mesmo vou rir de você, filho. Entende? Você também, de minha parte, eu me rirei da vossa perdição.
tá? Porque eu tô explicando para você, eu tô repreendendo você, entenda. Tá aqui a métrica, tá aqui provada a substancialidade, o espaço-tempo curvo, entende? Vigie, não plante o mal, faça direito. Não, você não tá entendendo? Tá bom, então eu vou me rir da vossa própria perdição, tá? E zombarei em vindo o próprio temor teu, tá? Apocalipse, porque a métrica é apocalipse para uma sociedade e não repouso, tá? Mas o homem sempre foi avisado isso na história. Pelo próprio homem acordado e consciente, tá? Peraí, deixa eu só colocar aqui. E pela própria aliança superior ao homem, tá? Que trouxe o entendimento dessa estrela que cai do céu. Por cosmogênese, porque para você entender a cosmogênese do universo, filho, não foi olhando as estrelinhas de meio arco da Terra para o céu. Você tem que ter pelo menos a capacidade de estar num ponto bom do espaço ou próximo às bordas para entender essa relação das forças do próprio espaço, né? E do espaço-tempo, uma série de coisas, né? Então isso, ó, é milenar do conhecimento, porque isso é arqueológico, pelo amor de Deus, tá? Depois ainda vão falar que eu sou loguinha ainda. Ó, então vindo o vosso temor, tá? Então também de minha parte eu me rirei da vossa perdição, porque é métrico, e zombarei. E zombarei, é direito até zombar. Olha só, é direito até zombar. Por quê? Porque você não entendeu a repreensão. Então não é ser mal. É tipo, por quê? Eu tô limpa de alma. Eu avisei você, fiote. Eu tô limpa de alma. Eu limpei as solas do meu pé, porque eu fui lá. Por isso que a regra da Bíblia diz, vai primeiro ao irmão, primeiro avisa ao irmão, depois você pede a Deus a substancialidade. Vai primeiro ao irmão falar. Então tá falado. Entende? Então eu posso rir agora, até posso zombar. É direito até. Né? Mas como a gente é modular clássico, né? A gente vigia também que nem isso vale a pena, tá? Vindo o vosso temor como a assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia, tá? Eu tô repreendendo, tô mostrando para você como ser e ser no devir. Gente, isso é tão difícil de compreender. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porque a substancialidade é repouso, ela não responde tribulação. Ela é sinceridade, na verdade. Porque aquele que está atribulado por injustiça, ela responde na sinceridade quando ela sonda a culpabilidade. Quando você não tem culpa, você está no repouso. Mesmo na tribulação. Por isso aos justos agradecei a própria tribulação. Entende? Porque você tem sim a resposta. Você tem a própria justiça. Se não for do homem, do próprio tempo e espaço. Entende? Da própria substancialidade. Aí aqui começam esses caminhos filosóficos também do entendimento métrico, tá? E claros, quando se tem a substancialidade do apeiron de Anaximandro realmente compreendido. E que agora, sábado, a gente vai debater essa substancialidade, tá? Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. O temor do Senhor, a substancialidade mesmo que eu dê uma de intento, eu atribulo e não entro nela e ela não está em mim, tá? Que é a condição agora do módulo da coisa. Entre mais e menos e 200, né? Ela não é um repouso vazio. Que é aquelas métricas do Veda. Ai, busque no vazio que você terá a resposta. Não é. E você terá o Pai, não. Ela é sinceridade, ela é não culpabilidade. Ela é consciência, plantio, colheita e não culpabilidade. Tá entendendo? Desculpa. Porquanto odiarão o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, né? Eles odiarão o conhecimento, isso é natural. Hoje é a coisa mais natural do mundo, né? E não preferiram o temor dessa substancialidade. Carpendim, tudo é lícito e tudo convém. Dostoiévski já reclamava, se Deus está morto, tudo é permitido, né? E Nietzsche gritava, Deus está morto. Né? Olha que coisa, Nietzsche também é um corruptor mesmo. Tem essa obra, ó.
Eu tô corrigindo ela. Foi uma das primeiras obras que eu fiz. Não compra ainda na Amazon, não. Eu tô corrigindo ela, porque ela tá ainda... Foi praticamente uma das primeiras obras que eu fiz. Ela tá com uma data aqui, que é 2019, mas ela foi feita... Nossa, bem antes. Ela foi feita em 2012, 2013. Eu tenho que ver direito. Porque eu publiquei na Amazon, acho que em 2019, eu acho. Eu acho que eu tinha que colocar, né, a data certa que eu fiz ela. Mas tudo bem. Não aceitam o meu conselho e desprezam toda a minha repreensão, tá? Que é toda essa sabedoria que estamos debatendo, gente. Aí eu prefiro a macumba! Eu prefiro a macumba! Chamar espírito, cortar pescoço de galinha. Entende? Assim, mas a consciência mesmo, as análises, né? Não, entende? Nessa Bíblia não vai entrar. Se depender de mim, não vai entrar. Mas eu prefiro a cartilha do sexo para criança de 3, 4 anos de idade. Né? Que já acho que não tem mais, né? Isso, né? Incrível. Tá? Vai vendo como que tá a coisa. Não aceitaram o meu conselho, tá? Portanto, comerão o fruto do seu caminho. É tautológico. Comerão o fruto do seu próprio caminho. Vocês escolheram esse fruto. Agora vocês vão comer. Apocalipse. Tá? E o desvario dos insensatos os destruirá. Vamos ver o que é desvario? E a última parte, finalmente acabamos o provérbio 1. Né? Acabamos o provérbio 1. Desvario, significado. Tem que fazer isso. Na minha obra, essa obra aqui, ó. Discurso e Sofística, que ela tá bem infantil, acho, mas nem tanto. Já tá corrigida essa aqui, mas eu vou corrigir pela segunda vez, mas já dá pra cosmogonia, cosmologia e sofística. Já logo no comecinho, esse sábio aqui que escreve... Eu dou risada até hoje quando eu vejo, que ele fala assim, ó, tá osso explicar pro povo, né? É muito legal. Aí no finalzinho eu não vou explicar, o finalzinho ele é uma outra coisa, né? Então essa obra aqui, ele explica isso, que é importante, né? E pesquisar a palavra, que senão não adianta. Então, olha só, desvario é uma insanidade mental, uma demência, uma loucura, uma falta de acerto e um delírio. Vamos voltar para Provérbios. Porque o erro do simples, olha o simples de novo. O que é o erro do simples? É o amor pela simplicidade. O matará é o próprio morno da chave de Apocalipse. Né? Deus vomita o morno. Tá? Não tem simples nessa mesa. Tá? E o desvario, a demência, a insanidade, entende? Dos insensatos, os destruirá eles mesmos, como a própria cobiça, destruindo uma sociedade e a si mesmo. É muito métrico, Provérbios. Isso é Provérbios 1. Da Bíblia, é muito claro. E junto com o objeto arqueológico defendido na proposição de elementos de Euclides, usado por Gauss, usado por Newton, beleza? Mas o que me der ouvidos... Agora, esse entendimento dessa constituição da alma no tempo e espaço que eu planto, eu colho, e como ser, para ser e no devir, tá? Habitará em segurança e estará livre do temor e do mal. Porque no momento da tribulação não tem culpabilidade. E a substancialidade está em mim como em mim está, como eu estou na substancialidade. Entende? Ela existe, ela não é um nada parmênico, tá? Então, e aí por isso que aí, nossa, né, aí vem essa ciência caótica. Ai, por que milagre e tal? Porque ela dá vida, ela tem movimento, onde nós estamos inseridos, entende? Né? E aí é óbvio que fica uma chave aberta para debates dos expertises dessa teses universales, com toda essa métrica, e agora numa linha assim hermética, de uma hermética muito corrompida, tá? Por causa do problema platônico, do problema aristotélico, né, que é a tal chave que eu falo das reformas das 7 igrejas, tá? E aí a gente acabou Provérbios 1 no entendimento. Então veja como que isso entra na educação para as crianças, tá? De forma muito simples e sem religião nenhuma, porque é métrico, é puramente filosófico, eleata não parmênico, das defesas do próprio Paulo Apóstolo. E que tem a ver, agora isso é óbvio que não vai entrar para criança, né, gente? Que isso daqui é para gente grande, que eu chamo dos expertises mesmo, elevados mesmo, que tem a ver com essa mesa aqui, ó, com essa mesa da obra, para um estado, tá? Aonde todos conhecem
tem consciência da res corpórea, ela não é oculta na mídia, ela não é oculta na ciência, ela não é oculta nos caminhos da espiritualidade, tá? Mas ela mostra que Heidegger é um problema, ela não oculta aqueles que, conforme as chaves de Daniel, serão ressuscitados para a vergonha eterna, como homens. Então ela não oculta isso na própria forma de educar e na ciência. Olha, no passado, a gente teve um cara que chamava Heidegger. E olha como ele construía o ser da sociedade para um tipo de estado. Entende? Não tem ideologia, fanatismo, né? Isso não é poesia, não é poético. O tópico é o homem, tá? A verdade nunca vai ser utópica, tá? O problema é o homem, mas que já está até métrico aqui em Provérbios. Ele mesmo, por não entender toda essa repreensão de sabedoria, ele mesmo se destruirá, tá? Brigadinha, viu? Para quem tá aí, eu não tô conseguindo enxergar. Sejam bem-vindos. É que sai muito pequenininho aqui a bolinha, mas estou vendo o Luiz Prado, né? Eu acho que é a Magda que curtiu hoje a página Novo Paradigma. Sejam muito bem-vindos, viu? Gente, ajuda a compartilhar, que isso ajuda a nossa página. Entenderam, então? Então, tudo isso, gente, é importante agora para debate. Vejam que tipo, assim, tem um Veda, mas não é o Veda que eu chamo de pulso heracliano, do busque no vazio e que é parmênico, tá? A Bíblia é puramente consciente e métrica da coisa e junto com o objeto. O objeto não pode ser descartado na sua leitura, tá? Porque senão ela se torna teológica, do problema teológico da ontologia. Vou repetir e vou finalizar aqui, lembrando, gente, que o próprio Heidegger, ontologicamente, é uma teologia, porque ele implode o ser homem para si mesmo, como eu já expliquei. Então, o próprio ateísmo é uma teologia de pulso, porque centra o homem no seu egoísmo, sem entender os céus. O Apeiron de Anaximandro e um monte de coisa, que não é místico. A própria mística é teologia, porque faz com que o homem fique centrado numa ideia fixa dos problemas perceptivos de Berkeley, que tudo é apenas energia na percepção. E nós já provamos com a substancialidade do Apeiron, que é o abismo, que a tudo inclui e a tudo governa, que o fóton estando aqui, e no comparado com esse abismo que é menos denso que o fóton então agora se torna massa, tá? Nessa condição modular da compuração. Agora o fóton comparado conosco, nós somos massa e o fóton energia, né? E essa é a simetria do nosso universo, olha que coisa linda, tá? Então é isso aí, né? Vamos que vamos. Quinta-feira, então, a gente continua sobre a hermenêutica. Entrem no nosso WhatsApp, o link tá aí. Façam o curso de Euclides, é só R$35 a taxinha. Comprem as obras que interessar e eu fico disponível para atendê-los aqui em o novo paradigma.online. Obrigada. Até quinta-feira. Tchau!